Olá, você está no canal Navio de Levezas. Seja muito bem-vindo. E hoje trouxemos uma convidada excepcional com um assunto que eu tenho certeza que quando ela começar a falar, você não vai sair daí. Então aproveita, já deixa o seu like e se inscreve também. Eu sei que hoje você vai ficar bem ligado, não é, Beth? Sim, o nosso canal Navio de Levezas, nós trazemos coisas leves, assuntos leves que tornam a nossa vida mais suave. Com o podcast não é diferente. Nós estamos trazendo aqui histórias de pessoas, histórias reais, de pessoas que vivem o que falam, seja no profissional, seja no pessoal. Estamos trazendo aqui, vamos reafirmar para vocês que podem trazer perguntas para a nossa convidada, que ela vai responder. E como a Vanessa falou, a nossa convidada hoje traz algo especial. Ela é uma profissional diferente. Ela é mãe de gêmeos, é importante a gente dizer isso, é a Silvia Paula, e ela é síndica. E ela executou esse trabalho tão bem, ela se sobressai nessa profissão. Ela gosta muito de desafios e vocês vão ver por quê. Ela faz alguma coisa difícil de acreditar em condomínios. Com vocês, a nossa convidada de hoje, Silvia. A palavra é sua. Seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Beth. É um prazer, né, estar aqui com vocês, né? Aceitei o convite, a Vanessa me convidou. A gente tem uma história bacana, né? Como iniciou, né, a nossa amizade. Então, para mim é uma honra estar aqui, sem palavras. E né? A gente agradece muito por você ter aceito o convite, ter disponibilizado um tempo para falar sobre a sua profissão, Silvia. Sim, e hoje como o tempo é uma moeda muito cara, né? Então a gente tem que usá-lo com sabedoria e só em coisas que vão agregar, né? Então, para mim isso aqui agrega muito, porque além de agregar para mim, né, que isso aqui é uma novidade, né, na minha vida, e eu acredito que também vai agregar também a vida de quem assistir, né? É um tema muito interessante e sempre me chamou a atenção, né, depois que eu comecei a morar em condomínio. Então eu sempre me interessei, né, e acredito que síndicos e moradores que assistirem, né, a esse episódio vão amar, e eu espero que agreguem para eles, né, que é tudo, a gente vai, como eu posso dizer, aprendendo um com o outro, né, igual se eu tenho a experiência de 16 anos, né, de síndica, né, no primeiro bloco, né, que eu administro, mas todo momento eu estou aprendendo, né, sempre eu estou aprendendo com dúvidas de outros síndicos, moradores também, então eu estou aprendendo o tempo todo, então não quer, só porque eu tenho 16 anos de experiência como síndica, eu sei tudo, né, não, todo momento eu estou aprendendo. Muito bom. E estou sempre indo atrás de informações, né, ligado à legislação, né, para mim trabalhar no caminho certo, né. Então, eu falo que eu faço com prazer, né, e também eu vou adquirindo experiência, né, ao longo do meu caminho. E aí o que eu falo para vocês desde 2007, e eu falo para todo mundo, né, que eu acabei pagando a minha língua, né, porque quando eu fui morar lá no condomínio, eu falava, né, hoje ele é meu ex-marido, mas na época ele era marido, eu falava, Deus me livre de ser síndica disso aqui. E aí foi passando o tempo, e aí meus filhos nasceram, né, em 2005, e eles estavam com 2 aninhos, que aí veio o convite, né? Alguns moradores olhavam para mim e falavam, a gente precisa mudar isso aqui, precisa mudar esse cenário. Quem sabe você? Eu falei, Deus me livre, não quero não. Olha meus bebês, né? Estavam com 2 aninhos. Eu falei, não vou dar conta. Aí na hora da reunião, tava a antiga síndica precisava deixar o cargo, né? Aí eu levantei a mão, falei, gente, vamos ver o que vai dar, né? E aí eu me coloquei, né, à disposição dos moradores para ir desenvolvendo, porque o prédio ele estava muito judiado, ele estava bem carente de melhoria, de infraestrutura, e com a ajuda dos moradores, né, que se disponibilizaram sabe, empenhar mesmo, vamos arregaçar as mangas, conte com a gente. Claro que não foram todos, né? Tem uma meia dúzia que sempre são contra, Sempre tem, né? sempre estão ali, né, na defensiva, tipo,
mas eu não vou investir meu dinheiro aqui, vão me roubar, né? Então fica essa palavra forte, né? Mas Forte. eles falam mesmo, né? Que acha que vai, principalmente quando tem rateio, né? Que eles acham que vai ser desviado, não vai ser feita a obra. Vai arrecadar e isso não vai acontecer. Eu falei, gente, eu vou tentar ao máximo, vou dar o meu melhor, né? E para mudar isso aqui, porque meus filhos são pequenos, eu quero que eles morem num condomínio seguro, porque lá era um condomínio que ele era aberto, ele não tinha muro, o pessoal da comunidade passava no pátio. Então, assim, o pessoal que morava no térreo não tinha privacidade, né? Porque eles passavam atrás da janela dos dormitórios e conversavam, passavam de madrugada. Então, assim, era triste. Então, assim, o prédio, ele virou viela, né? O pessoal usava ele para transitar para lá e para cá. Nossa. Então, ele não tinha muro. Então, aí, quando eu peguei a gestão, a primeira coisa e o que os moradores pediam, vamos cercar ele, vamos fechar, né? Então, e aí, graças a Deus, foi a primeira coisa que eu fiz, né, com a ajuda dos moradores, foi levantar o muro, portão, né? E aí, daí até hoje, continuou nesse patamar de sempre melhoria. E o pessoal, e eles ficaram mais animados quando pintou o prédio, porque ele nunca tinha sido pintado depois que a construtora entregou. Porque a construtora entregou ele em 94, né? Exatos 30 de maio de 94, que entregou o conjunto, que é as pessoas que foram sorteadas, né? Porque a maioria dos moradores, eles foram contemplados, né? Com a aquisição do apartamento, porque ele é voltado para baixa renda, né? Pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Entendi. Então, assim, por isso que ele é um preço mais acessível, porque ele é um apartamento de 47 metros quadrados, né? Então, voltados para pessoas de baixa renda, né, que conseguem pagar, né? E a CDHU, na época, entregou as chaves para esses moradores e assim, eles... acabou, na época, moradores que não tinham experiência, né, em sindicância. Então, ficou o condomínio assim, tipo, vamos dar um jeitinho, né? E aí, claro, né, só fazem o básico, né, que era pagar água, a luz, o gás na época. E as melhorias, as implantações que tinha que fazer, foi ficando para trás, né? Igual não tinha um salão de festa, não tinha um playground, não tinha cerâmica na área comum. E aí, igual eu vou voltar ao que eu estava falando, quando eu peguei a gestão em 2007, ele não tinha infraestrutura, ele não tinha melhorias, ele estava sem cerâmica, sem pintura. Você vê de 94 que a construtora entregou ele pintado, né? Que pelo menos pintado entregou, né? Mas o resto da CDHU não fez, que é cerâmica, jardinagem, iluminação da área comum, não tinha nada. E aí eu ficou encarregada de eu providenciar tudo isso. Tinham passado 13 anos. Exatamente. E você com 2 bebês, né? De 2 anos em casa. Como foi a sua cabeça na hora que você levantou a mão? Porque você havia falado assim, não quero. E lá na hora você levantou a mão. Eu fiquei aqui curiosa. O que passou na cabeça da Silvia naquela hora? Para resolver aceitar isso. Então, o que me impulsionou a isso foi a questão dos meus filhos, de verem eles num condomínio seguro, porque assim, eu não tinha outro lugar para morar. Muito bom. Eu falei, se eu não cuidar disso aqui, os meus filhos vão crescer em que condomínio? Que condomínio que eu vou oferecer para eles crescerem? Porque eles estavam com 2 aninhos, eles estavam querendo brincar. E eu precisava deixar eles livres no condomínio. Eu falei, então, um condomínio aberto, que tem acesso para a comunidade, para a rua, como é que uma criança fica segura, né? Então, foi através... foi isso que motivou. Foi o que me motivou, foi dos meus filhos. E quando você cerca tudo, impediu mesmo que pessoas de fora passassem na recepção e atrapalhassem a intimidade dos moradores dali. Foi automático. Ao erguer, eles já não começou, vamos pular muro, essas coisas não. Não. Ótimo, eles já viram uma diferença ali. Sim, bastante. Começaram a te olhar diferente. Isso de cercar e pintar já fez com que aqueles que têm mais resistência com a mudança te olhassem diferente, ou você ainda sofreu aí, aspas, nesse sofreu, de ter
mais trabalho para conseguir conquistá-los, né? Vamos falar assim. Ah, sim. Então, conquistou sim a maioria, né? Ótimo. Claro que a minoria é aqueles que estão criticando o tempo todo, não querem pagar, falam, os que falam que eu sou pobre. Não, mas eu sou pobre, eu não tenho condição de pagar. Então, mas isso aí é a minoria. Tá? Graças a Deus. Bom, Né? Por isso que a lei federal existe, né? De a maioria em assembleia deliberar, né? Porque se não tivesse essa lei para proteger o condomínio, o síndico não conseguiria fazer nada. Porque se você tivesse... Como é que fala quando que tem que ter o voto de todos? A assembleia É consenso que fala? tem o na quórum, Assembleia. né? O quórum Nesse também. caso, né? uma quantidade de pessoas, Isso, né? então. Se fosse todos, você teria mais dificuldade de conseguir. Exatamente, por isso que a lei já protege, né? É que a lei condominial que fala, né? Que a assembleia ela tem que ser convocada com antecedência e aí marca para aquele horário. E aí, se não comparecer, que é 2/3, né? Que por lei é 2/3, né? Metade mais um daquele empreendimento. No caso lá é 32 apartamentos, então teria que comparecer 17 moradores, né? Na primeira chamada. E aí, não tendo esses primeiros moradores, esses 17 na primeira chamada, tem que aguardar mais 30 minutos para ver se esses 17 aparecem. Se eles não aparecerem, aí eu fecho a pauta com o número que tiver presente para deliberar, né, aquela pauta do dia. E aí pode ser com 2 moradores ou com 1, faz a deliberação, que aí já está dentro da lei, e esses moradores vão ser testemunhas de que aquela pauta foi aprovada ou não, né, naquela assembleia. Mas é por isso que a lei ela é dessa forma. Só que lá no conjunto tem muito síndico que ainda usa a questão do porta a porta. Ele vai com a listinha, pedir a assinatura dos moradores, e aí às vezes não consegue aprovar nada. Né? Porque às vezes os moradores até se juntam, né? Tipo, não aprova, ele vai passar a lista aí, não assina. E aí ele fica de mãos atadas. E aí ele não consegue fazer nada porque ele passou de porta em porta. E aí, por isso que não pode, né? Às vezes se torna arbitrário também. Às vezes o síndico consegue aprovar algo que não é legal e por conta, assim, às vezes dele ter tipo amizade, então já acaba aprovando algo que talvez em assembleia não seria. Então por isso que a assembleia, eu sempre falo para os meus amigos que são síndicos, eu falo, usa a assembleia é uma arma, né, boa, né, para se desenvolver dentro do condomínio, e eu falo que eu consegui, né, no bloco 13, né, que é o condomínio Mar Azul, tá? Eu falo que é uma escola para mim, que foi lá que eu adquiri a minha experiência que eu tenho hoje. Eu sempre falo, e nunca usei assinatura de porta em porta, Muito desde bom. o início. Eu falei, a antiga síndica, sim, ela usava, né? Porque tinha muita briga nas assembleias também. Então, tem muitos síndicos também que eles evitam de fazer assembleia por causa das brigas. Interessante. Porque os verdade. moradores ficam muito estressados. Às vezes, nesse prédio que na época eu não era síndica, né? Eu era moradora ainda, e eu participei de uma assembleia. Tanto que eu falei na época, né, que hoje é meu ex-marido, falei para ele, nunca mais eu ponho meu pé em assembleia, que horror. Meu Deus. As 2 moradoras saíram na pancada, as 2. Né, puxando cabelo, essas coisas, uma cena horrorosa. E aí eu falei, não, eu que não vou perder meu tempo, né, em assembleia. Então... As assembleias que você faz hoje, que você desenvolve, tem uma média de quantos apartamentos que comparecem? Olha, até hoje, Porcentagem, enfim. no máximo, aparece 18 apartamentos. Realmente presentes. fica nessa Fica faixa. nesse Não patamar. teve nenhum, porque era um tema diferente em que apareceu a maioria. Assim, então, quando esse foi bem marcante para mim. Teve um, foi bem marcante esse dia e é memorável para mim, porque esse dia eu achei que tinham feito tipo, eu costumo dizer que não é nem panela, é um caldeirão. Porque eu tinha convocado a assembleia com antecedência e apareceu, acho que 4 moradores. Não, primeiramente apareceu 2, que eles, né, são fiéis ali, eles sempre aparecem. E aí o tempo foi passando, falei, gente, vamos aguardar mais 30 minutos, né? Aí apareceu mais 2, aí ficou 4. E aí, nessa meia hora, só tinha eles 4 no salão de festa lá. Aí eles olharam pra mim, só a gente?
Não é melhor cancelar? E a pauta, sabe qual que era? Aumento de taxa condominial. Aí eu falei assim, olha, eu acho que teve uma combinação aí, né? Aí eu falei, não, vamos aguardar. Se der 30 minutos e eu vou continuar a assembleia com vocês mesmo. Ah, mas é só a gente. Falei, vai, a lei tá dentro da lei. E aí levei adiante. E aí deu os 30 minutos, só tinha eles 4. Já tinha feito já. Não vieram mais. Na segunda chamada, já estava na segunda chamada dos 30 minutos. Falei, gente, vamos iniciar com vocês 4 mesmo. E aí, nossa, quando pessoa que não só viu o pessoal vindo. Aí esse dia eu fechei a assembleia com 18 moradores. Te juro. E qual é o tamanho desse condomínio? Pra gente ter uma ideia. Então, ele, igual esses condomínios de CDHU, pelo menos assim. 4 andares. Sim, exatamente. São de 4 andares que eles não têm elevador, né? 32 32 apartamentos. Mas você é síndica, então, de um bloco. Então, esse primeiro bloco que eu falo, que é o bloco 13, o condomínio Mar Azul, foi ele que eu, desde 2007, até hoje, né? Eu fui reeleita esse ano, né? Novamente, Parabéns. Né? Obrigado. E aí o bloco do lado, né, o bloco 14, que é o condomínio Master, também me convidaram, fez 3 anos agora, né, em março, a minha gestão lá. Aí a minha gestão lá é até março do ano que vem, né. E aí eles me convidaram também por conta, né, do meu trabalho no condomínio Mar Azul, no bloco 13. E o bloco 14, ele está deficiente de melhoria, né? Ele não tem cerâmica, ele está pedindo pintura, né? Ele não tem salão de festas, não tem playground. Tá parecendo que está se repetindo uma história. Exatamente. E assim, eu imagino que o trabalho que você tem feito, depois eu quero que você fale como que o playground foi colocado lá, como que aconteceu a sua conversa com as crianças. Isso se espalha, né? E eles observam o que está acontecendo ali. A síndica não briga, ela é calma. Será que ela toma medicação para ansiedade? É tudo isso, porque me fala um síndico que não chega à loucura. Essa é Silvia. Né? Acho que é por isso que ela está aqui, não é, Beth? Porque ela veio falar de como ser um síndico que consegue raciocinar na paz com toda essa perturbação. Porque os moradores vão pilhar de um lado, os outros de outro, e você vai ficar aqui naquele meio. E o inexperiente, ou que não consegue esse equilíbrio, ele vai falar, meu Deus, aonde eu me enfiei? É melhor eu cancelar isso mesmo, eu não fazer aquilo, ficar quietinho no meu apartamento. Deve ter por aí pessoas com esse comportamento. E você ali, com criança pequena em casa, porque tá tudo construído aqui ainda na minha mente. Foi lá e batalhou por tudo isso. Então a gente tem primeiro o cercar, depois a pintura. E aí que vem depois as áreas de lazer. Isso. E isso que ajudou com toda essa visibilidade, depois de todo esse tempo, eu acho que eles até devem ter tentado com outras pessoas. Sim, fazerem esse convite para você. Incrível. Exatamente, isso mesmo. E as crianças tiveram ali uma infância feliz, brincando, conseguiram brincar com tranquilidade? Essa também é uma curiosidade, né? Sim, graças a Deus, né? É claro que o playground, quando colocou, eles já estavam com 12 anos, né? Demorou um pouquinho. Demorou, porque eu tive que priorizar, né? O que eu falei para eles, vou priorizar as melhorias que vai abranger todos, né, o coletivo, porque se eu optasse em colocar logo o playground, ia beneficiar só as crianças. Sim. E o prédio estava deficiente de melhoria para todos, que o sonho deles era ver o prédio com cerâmica, né, que fica uma visão mais confortável, e pintado, porque ele era todo pichado. Né, o prédio era pichado, era maltratado, então assim, entravam vândalos lá, né, e deteriorou tudo, aí não tinha extintor de incêndio. Aí foi tudo isso que você foi observando. Sim. E colocando. Exatamente, e eu tive que priorizar, né, principalmente a parte da segurança, né, câmeras, interfone. Olha que legal! Tudo isso tinha, então ele não tinha nada disso, né, então a gente teve que implantar, então assim, foi implantar. Então foi um sistema de implantação e que não é fácil, porque essa meia dúzia de moradores que são contra, muitas das vezes eles meio que podam o trabalho do síndico. E é isso que eu sempre falo para os meus amigos síndicos, tomarem cuidado com esse tipo de morador, porque é aquele ditado, né, uma laranja podre, ela estraga o restante no caixote.
E um morador desse tipo, ele consegue às vezes manipular os demais para não aprovar aquela melhoria. E é por isso que, de uma certa forma, atrasou um pouco, mas você aos poucos foi conseguindo tudo isso. Exato. Aí quando você viu, olha, já tô com a segurança ok, foi quando você fez para as crianças? Foi nesse momento? Sim, exatamente, porque a minha visão era, eu preciso manter o prédio seguro para que eu tenha um playground, porque assim, hoje em dia, os moradores têm o sistema de câmera nos celulares, né? Que isso dá um conforto para eles até observarem os filhos deles brincando nas áreas comuns. Claro que é proibido deixar a criança sozinha, né? Eu friso isso, né, para eles, não permitam as crianças sozinhas no playground, mas o que eu sempre falo para os moradores eu tenho que fazer coisas que protejam o condomínio e protejam eles, ambas as partes, porque se acontecer alguma coisa grave, o condomínio pode responder judicialmente e isso é prejuízo, né? Quando o condomínio leva um processo, é prejuízo e o meu dever, né, como síndica é sempre evitar prejuízos para o condomínio e evitar também que os moradores sofram, né, algum dano material e também na questão de vida, né, de saúde. Então, igual a Vanessa perguntou, né, na questão do playground, e eu queria deixar o prédio seguro para depois deixar um atrativo, porque o playground ele é um atrativo para a criança. Então, iam manter as crianças naquele local, só que elas não poderiam ficar vulneráveis a risco de alguém entrar no condomínio e levar eles embora. Não tem uma câmera de segurança para, de repente, a gente ter inibir, né, algum criminoso, né, porque criança está sempre no alvo, né, infelizmente, né, do mal, né, de todo tipo, com certeza, né, e não uma só de acidente. Excelente. Né? Eu já tenho notado no seu discurso, né, o raciocínio, a estratégia correta, a sequência. Ela não tinha experiência, mas ela foi, parece que com um sexto sentido, realizando esse passo a passo. A impressão que eu tenho é que a profissão está correta. Só de você chegar no local e falar, Deus me livre de ser síndica disso aqui. Por que você achou que ia ser síndica? Para começo de assunto, né? Então, por conta de que ali nunca se falava, eu vou contratar um síndico de fora. Não existia essa possibilidade. Então, assim, qualquer morador poderia se intitular síndico, né? Quando quisesse. Eu vou levantar a mão. Eu vou ser síndico daqui, né? Então, aí eu já falava, pode me descartar. Tô descartado. Tô fora disso aqui. Deus me livre. Isso aqui é horrível. Não quero ter trabalho com isso, não. E a segunda situação é como eu acho que era visionária, porque hoje é comum você ver câmera em todos os lugares, essa preocupação. Há 16 anos atrás não tinha essa preocupação e você já percebia essa necessidade, né? Exatamente, isso mesmo, Beth. E detalhe, o que eu estava falando, né, de uma laranja podre no caixote, então volto lá e friso essa parte que eu fiquei 7 anos tentando implantar o interfone, tá? Que não deixavam. Por isso que eu tô te falando, às vezes o condomínio, eu costumo falar para os moradores, o condomínio é a cara do morador. Porque, às vezes, o morador, ele pode o síndico de fazer alguma coisa. Então, assim, nessa parte do interfone, você vê, eu fui eleita em 2007, 15 de novembro de 2007. E o interfone eu consegui implantar ele, você acredita, em 2014. Nossa, 7 anos depois. Porque quase todas as assembleias eu colocava como pauta, gente, vou colocar o interfone. Porque às vezes as pessoas ficavam no portão gritando, fulano, de manhã e ficava na chave, né? Falei, gente, precisa ter um interfone. Aí tinha sempre uma moradora. Mas eu sou contra. Eu não vou pagar interfone para criança quebrar, porque vão lá, vão quebrar, vão ficar brincando com o teclado e vão quebrar. Eu não aprovo. E aí a maioria ia com ela. Aí eu fazia a pergunta, gente, quem é a favor da instalação do interfone? Aí uma meia dúzia levantava a mão e às vezes tinha 18 moradores em assembleia e os 12 não aprovavam. Então, assim, 6 levantavam a mão para sim e 12 não. E aí eu nunca conseguia aprovar. Então, assim, depois de 7 anos, aí eu consegui. Aí o técnico fez um orçamento para colocar as câmeras junto, né? Então, foi em 2014
que colocou o sistema de câmera e interfone no bloco 13, né? E só para a gente situar, não tem um porteiro, não tem um zelador nesse local, né? Não tem, porque o prédio ele não tem estrutura, assim, o bolso do morador não tem estrutura para pagar um salário de porteiro, porque no caso não seria só um porteiro, né? Seria dois, né, porteiros, Por causa né? dos turnos, né? Exatamente. Zelador também não, porque teria que ter cacife, né? Falar logo assim. Né, para sustentar o salário de um zelador. Isso. E que por lei também ele precisa até morar no condomínio às vezes, né? Exato. Tem um apartamento lá que as custas, né, do condomínio, né? Às vezes ele fica nem mais caro. que por lei tem condomínio que o zelador ele não paga nada, né? Ele não paga aluguel, ele mora no condomínio, no apartamento com a família, né? E ele ainda ganha o salário dele. E os prédios de CDHU, eles não têm essa condição, né? Então, a taxa condominial, ela chega a ser até abaixo de qualquer outro condomínio, porque isso é voltado para pessoas de baixa renda. Eu falo de baixa renda, classe C, porque tem morador que eu corrijo o tempo todo. A gente é pobre. Eu falei, não fala isso. Não fala que é pobre, porque se a gente tem Deus, a gente não é pobre, né? Então, isso é maravilhoso. né? Então, Até me arrepiou aqui. não é? Eu falei, gente, não faça isso. Ninguém é pobre aqui, porque graças a Deus, vocês compram as coisas pela internet, vocês recebem. Tem endereço. Olha isso. Não é? Então, assim, pobre é quem mora num barraco de tábua, em cima de um esgoto a céu aberto, que não tem como receber. E não tem nem conta no banco. Exatamente. Não consegue ter a conta no banco. Exato. Vocês têm conta no banco, recebe pagamento? Classe média, isso mesmo. Exato. Então, assim, depois do interfone, por exemplo, as compras feitas, o morador já recebia no seu próprio apartamento. E antes, como é que era? Devia ser uma bagunça, né? Então, aí, deixa eu ver, em 2014, você pode ver que nessa época, 2014, a gente não estava nesse patamar igual hoje, né? Que é iFood, é todo... Olha eu falando da marca. Tudo bem. Então, essas entregas, né, que hoje está em grande escala, né, as compras a todo vapor, e lá não tinha. Então, assim, era mais correio mesmo, carteiro. Então, muitas das vezes o carteiro chamava. E aí, às vezes, as crianças estavam brincando, auxiliavam. Olha lá o carteiro, tá chamando. Né? Então, ficar aquele negócio do grito. Funcionava no grito, viu? Ou alguém estava passando, algum morador chegava na hora, né? Ou ia buscar no correio, às vezes o carteiro também deixava aquele aviso de recebimento na caixinha, e aí o morador ia até a agência para retirar. Então tinha esse plano B, né? E aí hoje não, hoje está toda a comodidade, né? Mas essa sua pergunta foi voltada a isso, Beth. Hoje tem o cenário diferente, de lá atrás, né? Mas era no grito mesmo, naquela época. E aí, tanto que hoje o carteiro ele nem aciona tanto o síndico para entregar alguma encomenda ou cartão, porque ele já toca direto na unidade do morador. Então, o morador, ele desce e recebe do carteiro. E quando, na ausência do morador, né, aí se eu tiver por lá, ele entrega para mim. Sim. Mas se não, eu tenho que retornar e entregar para o próprio morador. Então, o interfone, ele é maravilhoso. Ele ajuda tanto o síndico quanto o morador, né? Sim. Dá uma qualidade de vida, né? Ali dá para mais uma qualidade. Exatamente, né? Um conforto. Né? Além do seu trabalho, isso é um trabalho maior porque você não conta com colaboradores, né? Exatamente. Essa questão de receber um material para entregar para o dono quando ele não está, né? Exato. E aí, às vezes, até a boa vontade do vizinho, né? Uma amiga, tá, não, é da minha amiga, pode deixar que eu recebo. Só que às vezes dá confusão, né? Às vezes outro morador recebe e a pessoa, o vizinho não gosta daquele morador e fala, aí ele recebeu, aí fica aquela intriga, sabe? Aquele ranço. Isso, então aí eu acabo tendo que orientar o morador, olha, não recebe, deixa que o carteiro quando vier ele entrega, né? Então tem tudo isso. Aí voltando para a parte do playground, né? Eu já ia falar. Nessa sequência, ele veio logo em seguida, após o interfone, a gente está então em 2014. Isso, exatamente. Então, o playground foi em 2017. Uau! Ainda levou 3 anos para você conseguir. Exatamente, fiquei fazendo vários orçamentos porque era caríssimo. E né? tinha alguém contra playground? Tinha. Nossa, você não imagina, Beth. E eu achei tão absurdo os comentários. Tinha pessoas que falavam assim,
Ai, pra que playground? Os meus filhos já estão com 20 cresceram. anos. Não Aí, vai ter neto, né? exatamente. Aí falava dessa forma. Vivi aqui todos esses anos, meus filhos cresceu, não brincou nessas coisas, agora que vai ter, eu sou contra. Aí falava dessa forma. É jogar dinheiro fora. Só que como o playground era um valor abaixo de 5 mil reais na época, que eu pude aprovar, então eu fiz. Eu fiz porque ele é uma melhoria que ele é importante, mas ele não é necessário. Né? Então o síndico ele tem sempre que analisar esses parâmetros, né? Então, por ele ser importante e estava dentro do orçamento do condomínio, e as crianças o tempo todo eles ficavam, e aí, nosso brinquedo, né? Ai, que Eu falei, graça. calma, né? E aí eu deixei como surpresa, né? Quando eu fechei com a empresa, aí eu falei, vou deixar a empresa montando e para ver se eles percebem, né? E aí, graças a Deus, a empresa montou, acho que em um dia. Ai, que delícia. Foi bem bacana. Aí eles chegaram da escola, Já tinha foi uma playground. gracinha. Foram 3, eu me recordo até hoje. Hoje ela tá uma moça de 14 anos, mas eu chamo ela até de bombom, né? Que é a Grazi. Ela e mais 2 menininhos, eles vieram até mim e abraçaram minhas pernas. Né, e falava, obrigada, a gente amou o brinquedo, que legal. Aí brincaram bastante, né? E aí teve morador que falou, aí, ó, e você colocou sem autorização. Eu falei, esse daí não precisa autorização, porque tá dentro do orçamento, tá? E não preciso de assembleia para aprovar o playground, porque ele é importante num condomínio e as crianças têm direito. Então, assim, como as outras melhorias já abrangeu o coletivo, eu acho que agora é o momento do condomínio ter um playground. E foi um conjuntinho, né, de três balanços, um escorregador e uma gangorra. Então, assim, aquilo ali supriu, né, as crianças que tinha lá, né? Então, graças a Deus, tá até hoje lá, já sofreu manutenção há 3 anos atrás. E você acredita que quando foi fazer manutenção nele, também eram contra? Falaram um monte também. Tá muito caro essa manutenção. Eu falei, então, mas precisa ser por uma empresa que tem selo de Inmetro, que está registrada, que tem CNPJ para isso, porque é vida, né? Aconteceu um acidente com a criança aí, um balanço se desprender, e Deus o livre, aconteceu pior. E aí? Né? Então, não se acredita, escutei um absurdo, a pessoa falou assim, chama fulano aperta aí, aperta esses parafusos aí e é mais barato. Eu falei, não, tem que ter certificado de garantia, porque está se lidando com vida, né? Outra coisa que eu tenho notado no discurso dela, né? Todo o questionamento que ela recebe, ela vai embasada na lei, no conhecimento. É mais uma informação, né? Como ter uma vida leve. Isso. Estude, porque contra o que é real, o que está na lei, o conhecimento, não tem argumento. Aí a pessoa para. Por quê? Porque ela não buscou a informação. Ela só tem aquela ideia preconcebida. Não quero, não gostei e pronto. Não, mas poxa, e a saúde mental e física dessas crianças que moram ao seu redor? Ela não é importante também? Então você respondia com perguntas. Isso. E isso quebrava um argumento que era a única coisa que aquela pessoa tinha. Era um. Né? Então acho que isso porque eu tô aqui sempre construindo. Como que ela foi conseguindo isso? E você, não, por causa disso, porque eu falei aquilo. Impressionante, incrível. É exatamente isso que você está falando, Vanessa. Eu sempre tento citar os decretos, estou sempre de olho na legislação, para que o morador saiba que não é ditado popular, ou mania, ou eu estou querendo ter autoritarismo, né? Então, assim, eu sempre coloco a lei, né? Então, eu não fico com história de que eu que fiz isso aqui e pronto, e acabou, vai ser do meu jeito, porque tem morador que ainda fala assim, é essa a sua lei. Eu falei, não é minha lei, isso aí tá, se o senhor ir buscar no
no decreto, né? Joga no Google e você vai encontrar esse decreto de lei que não é minha. Eu falei, eu não sou o Senado ainda, né? Olha, Né, você né? ouviu um ainda? Eu ouvi um ainda. Ainda, ué. Por que não, né? Vai que, Não né? é? Mas complementando o que a Vanessa falou, é isso mesmo. Você vê com equilíbrio que é uma necessidade das crianças terem um playground e a cada momento tem que ser feito uma manutenção, embora você já tenha seus filhos aí com 19 anos. A gente vê a diferença da mente de um morador comum, né, que pensa só no seu local ali, nos seus familiares, o que ele pode tirar de proveito, e como você tem uma visão ampla e coletiva mesmo, e estuda para isso. Parabéns, Silvia. Ai, obrigada, Beth, mas é exatamente isso que eu tento mostrar para eles. Falei, gente, tem que ser no coletivo, e eu tenho um olhar voltado para a coletividade, e eu quero que o morador tenha essa visão de coletividade. Mas, às vezes, eles olham para si e falam, é a minha necessidade, eu quero que você faça aquilo ali porque vai ser bom para mim. Eu falei, não pode ser bom só para o senhor, eu preciso que seja bom para todos. Então, o que eu sempre falo para os moradores, eu cuido do condomínio de dentro para fora. Tá? Então, esse condomínio, o Bloco 14, né, o condomínio Master que me contratou há 3 anos, eu falei isso também. Falei, gente, eu vou cuidar do prédio de dentro para fora. Então, assim, o fora deles, eles estão sempre insistindo no estacionamento. Eu falei, o estacionamento, ele não abrange o coletivo. Ele só está beneficiando alguns moradores. Tá? Então, eu não vou focar no estacionamento por agora, porque ele não vai beneficiar todos. Então, o que vai beneficiar todos é a cerâmica na área comum, a pintura do condomínio que está pedindo, a iluminação também que está pedindo. Hoje você já tem experiência para começar, né? Exatamente. E o Bloco 10, que acabou de me contratar também, né, na mesma rua, eu falei a mesma coisa para eles também. E eles estão ansiosos, porque assim, o prédio vai fazer 30 anos que não tem melhoria. Então, e aí eu entrei agora, eles ficam, olha, e aí, vamos pintar o prédio? É uma outra recepção. Isso. E é a história que você Isso. trouxe. Os comentários, porque eles têm amigos lá no bloco. Sim. E você merece. Você Obrigada. merece essa recepção calorosa e as pessoas ansiosas para ver você trabalhar. Poxa, Exato. você lutou por isso esses anos todos. Sim. Você vai encontrar um ou outro, mas você tá muito, como a gente pode falar, acercada das ferramentas necessárias e os argumentos corretos e muito mais segura daquela jovem com 2 bebês chorando dentro de casa, não é? Exatamente. 2 aninhos, meu filho, não faz o que eu quero, eu tô esperneando, não era assim? Exatamente, mas e também o que você tinha me perguntado lá atrás, né, o que tinha também me impulsionado a entrar na sindicância, tanto que eu tinha falado que não, né, nem pensar. Então, além dos meus filhos, também a questão, porque, deixa eu ver, quando foi em 2010, né, 2010 eu fui trabalhar numa administradora, né, que o gestor, né, que Deus o tenha, o seu Geraldo, que ele foi um pai para mim, não foi nenhum patrão, Geraldo Gatti, né, com muita honra falar dele. Eu falo que hoje eu sou eu acho que ele foi, né, responsável por eu até hoje estar, e esse gosto que eu tomei em trabalhar com condomínio, que eu faço com gosto. Eu costumo dizer que eu não faço nem tanto pelo dinheiro, porque se a gente trabalha só pelo dinheiro, não fica bom, né? Então, assim, a gente tem que ter ali o talento e o bom, e a gente gostar daquilo, né? Então, eu faço com prazer, né? E aí, ele me ensinou isso, e eu lembro que um dia, por causa de uma moradora que estava me tirando a paz, a minha mesa era do lado da dele, eu era auxiliar administrativo, e a gente trabalhava na mesma sala. E aí eu falei para ele, olha, eu vou deixar a gestão do condomínio, não tô aguentando mais. Ele falou, nada disso, o seu apartamento tá lá e você já fez, você vê, já fazia 3 anos que eu tava na gestão, né, em 2010. Sim. Ele falou, você já fez algumas coisas lá, já tá caminhando, e você vai largar de mão, vai tudo por água abaixo o que você fez. Eu falei, essa pessoa tá tirando sua paz, é para isso mesmo, é para você largar de mão e o prédio voltar ao que era, porque a pessoa pessoas que não gostam de pagar, tipo, era contra tudo. E aí você vê, eu deixei comprar minha paz. Então foi aí agora eu te falo, por que eu adquiri resiliência? Né? Porque a resiliência é isso, né? No meio da tempestade, você ter leveza,
né? Você conseguir ter outra visão leve e falar, não, peraí, né? Alto lá, né? E aí ele me mostrou isso, aí ele conseguiu e falou, não, e conta comigo, e que não sei o quê. Aí eu falei, tá, e aí ele começou a mostrar os caminhos para mim, porque ele também gerenciava a empresa dessa forma, porque lá a gente trabalhava praticamente dançando, né? De tão gostoso que era o ambiente, né? Porque era um escritório, mas era com leveza também. Eu acredito que se ele tivesse vivo e vocês convidassem ele, ele ia amar estar aqui, porque ele era muito alegre, ele era muito cheio de vida, e ele era um patrão que ele ajudava o funcionário de uma forma extraordinária. Tanto que se você quisesse um carro, você falava, Geraldo, eu quero comprar um carro, mas eu não estou podendo ele. Não, eu tiro o carro para você. Você paga em quantas vezes você quiser no seu olerite ou carnê. Tá tudo certo. Você pagava 300. Tinha uma amiga minha que ela comprou. Pagava 300 por mês no carnê e ele tirou o carro para ela. Você quer um empréstimo? As meninas lá queriam fazer cirurgia plástica. Você quer quanto? Então, assim, ele ajudava a gente. Facilitava a vida então, do assim, jeito que era podia. isso. Você tem... Não foi só ele uma grande bênção na sua vida, né? Teve um outro local que você trabalhou por muito tempo antes disso. Lembra que a gente conversou sobre? Sim. Era esse, que eu fiquei 8 anos. Qual a empresa? Na administradora. Não, antes disso, você trabalhou onde? Eu trabalhava depois... sim, isso mesmo. Não, eu deixei ela lembrar. Eu fiquei aqui, eu falei... louca, eu não tô... Você tem memória de elefante, né? Não, ela me atrapalha às vezes, Que viu? maravilha. Mas deixa eu te falar, um anjo da guarda na sua vida, Gatti, né? O senhor Gatti. Seu Geraldo. Seu Geraldo, um anjo da guarda na vida dela, fez com que ela... instruiu ela, na verdade, né? Que ela não abandonasse. E muita coisa que você viveu lá, você jamais iria saber. Exato. Esse sucesso todo que você foi nessa área. Mas antes de tudo isso, tem uma outra pessoa que você falou que ia comentar sobre ela aqui, que você admira muito. Até que eu indiquei o livro e tudo mais. Você se emociona, né? Muito legal. Foi em 2003, né, que eu trabalhei no Pão de Açúcar. Né? Então, assim, eu era operadora de caixa lá. E aí eu tive outra visão, e nessa época também foi o Abílio Diniz, né? Que ele era o presidente do grupo. Sim. Né? Assim, ele nem sabe, né? Agora ele faleceu, né? Mas assim, era tantos colaboradores que, claro, ele não conhecia ninguém, ele nem soube que eu existi, né? Sim. Então, mas também ensinou a parte, né, de ter mesmo ele sendo um empresário que ele foi, né, milionário, mas só que ele aplicava isso na empresa de tal forma que a gente se sentia, pelo menos eu me sentia acolhida, porque tem ex-funcionários hoje que eu escuto falar, eles falam mal, né? Mas eu sempre bato na tecla. Eu falei, não, eu fui muito bem tratada lá pelo grupo. Inclusive, eu era operadora de caixa naquela época. Hoje as telas são touch, né? Igual do último que eu trabalhei. Mas naquela época eram teclados. Então, assim, adquiria muita tendinite. E o que ele fazia? Ele tinha um programa chamado Programa Viva Melhor, que ele mandava uma personal trainer toda quarta-feira, eu me recordo, nossa, com clareza, toda quarta-feira, aí fazia um revezamento, né? Tirava um número, uma meia dúzia de operadora do caixa para fazer os exercícios para evitar a tendinite. Então, assim, eu não tive tendinite todos esses, eu nunca tive. Então, assim, treinou a gente fazer uns exercícios, né, para evitar males, né, de coluna, porque a gente também trabalhava sentada, né? Então, para não adquirir problema de coluna e nem tendinite. Então, assim, ele foi muito humano nessa parte. Eu achei uma empresa muito humana que mostrou isso. Então, você quando engravidou, você estava lá. E tem uma outra coisa que você tem para contar sobre isso. Exatamente. Então, foi na época que meus filhos foram gerados também, né? Deixa eu ver, 2003, então eu fiquei até, foi isso mesmo, em 2005, novembro de 2005 eu saí, né? Mas meus filhos, a gravidez foi lá, né? Aquela loucura toda de supermercado, e eles, nesses 9 meses, eu tive lanchinhos de grávida, né? Eles davam um lanchinho que eu podia pegar qualquer coisa do setor de frios, da padaria e do hortifruti, né? Então, assim, eu poderia comer a fruta que eu quisesse, o bolo que eu quisesse da padaria, o salame, os frios que eu quisesse. Então, assim, era livre.
Então, assim, esses 9 meses inteiros, a empresa bancou os meus lanchinhos, né? E eu acho que é importante falar, uma mãe, ainda mais de gêmeos, já fica com aquela cabeça, meu Deus, como eu vou dar conta de comprar as fraldas e tudo mais, e as roupas. E saber que você poderia economizar, pelo menos na alimentação saudável, que é importante a mãe ter ali dentro. Isso. Da sua vida, desculpa. E poder ter isso. E você podia levar também? Não, eu só podia Era só comer. para consumir lá durante o dia. Eu consumia lá, tanto que as meninas, as amigas, ela falavam, você vai tomar lanche agora, deixa a gente aproveitar e te ajudar com o meu lanchinho, né? Era bem legal. E aí, quando os meus filhos nasceram, eles deram também um enxoval. Foram 2 caixas, né? São Nossa, gêmeos. que Então, assim, maravilha. veio de tudo, né? De roupinha, fralda, mamadeira, né, fralda de pano, calça plástico, né, porque na época, você vê, né, vinha a fralda descartável, mas vinha também tipo o plano B, né, não vinha só, então vinha a fralda de pano, para quê? Então, assim, foi um kit muito bem montado, né, então, assim, o grupo, naquela época, ele dava até, o convênio médico também não era descontado do salário. Então, assim, tinha todos esses mimos, né? Porque eu posso falar que era um mimo, que é o presidente, né, do Pão de Açúcar, né? Ele também dava pra gente, né, funcionário. Então, eu me sentia acolhida. Então, isso aí também, o Abílio Diniz, né, que você indicou o livro, que eu ainda vou ler aquele livro ainda. Então, ele também faz parte da minha visão que hoje eu aplico no condomínio de você ser um humano. Você pode ser um líder, mas você tem que ter um olhar humano, né? Nunca ficar pensando em só autoritarismo, eu sou chefe, eu que mando aqui, né? E pronto, acabou. Então, eu acho que dá para você administrar com leveza, né? Sem precisar ser arrogante, ser prepotente, né? Ficar igual xerife, né? Infelizmente, tem muitos síndicos que eles agem dessa forma. E você teve bons exemplos. Isso Tive. é importante falar. Para toda essa estrada que você tem construído, você é uma pessoa inteligente, perceptiva, cheia de estratégia. E isso ajudou muito ao trajeto que você chega agora, iniciando um novo projeto, e eu tenho certeza, aqui toca meu coração, eu tenho certeza, que as conquistas que você levou anos nesse primeiro condomínio, esse segundo vai ter de forma rápida. Mais rápido. Pela imagem que tem da profissional que você é, pela aceitação maior que você teve lá. E você vai poder fazer muito mais, o que vai repercutir e refletir aonde você já está. Se Deus quiser. Eu só vejo sucesso, Beth. Meu Deus. Amém. E o seu Glória a Deus. O seu diferencial que eu vejo é assim, você não foi a única funcionária do Pão de Açúcar que recebeu essas orientações, mas você percebeu que aquilo era diferente, que você podia trazer para a sua vida, inclusive a vida profissional, o atendimento que você teve com outro chefe também, e assim, você o tem assim, em altíssima conta, tanto é que você fala dele com muito carinho, e você trouxe isso, então você é de fato visionária de conseguir perceber as boas experiências e trazê-las para o seu profissional, né? Deixou de ser um local onde você busca que seja melhor para os seus filhos, porque daqui a pouco eles vão embora daquele local, mas você mantém essa chama, essa vontade de fazer aquele local muito bom. E a terceira coisa é assim, que as pessoas veem tanto que vão te chamar, né? Nós estávamos conversando há pouco, ela não tem uma rede social profissional, mas ela é chamada para trabalhar, já está no 3º condomínio, né? Exatamente. Por conta do trabalho que as pessoas conseguem ver, né? Hoje já não é mais assim, você não tem que fazer uma propaganda mesmo, as pessoas te chamam, Sim. né? Perdão. Eu só tenho uma curiosidade. Existe nesse primeiro condomínio a eleição de síndico, volta e meia? Como é que funciona? Sim, então, inclusive, assim, toda vez que, a cada 2 anos, né, que é por lei, né, que tem que renovar, ou ou é reeleição, ou a eleição de um novo. Então, eu sempre deixo o cargo disponível, né, que eu acho certo. Então, assim, tá vencendo o meu mandato, eu deixo já um aviso para quem quiser se candidatar, tem que dar o nome pra gente deixar no mural por 5, assim, você tem um prazo de 5 dias para se candidatar
ao cargo, né? E aí, você se candidatando, eu deixo o nome lá na parede, no mural, antes da Assembleia. Então, assim, para os moradores, quando eles comparecerem à Assembleia, eles já sabem que é fulano de tal que se candidatou, né, ao cargo. E aí, é para quê? Para que o morador, ele analise aquele morador para ver se ele tem perfil. Porque, às vezes, é um morador que dá trabalho para o condomínio, já foi multado. Então, assim, é um morador que ele não colabora com as normas do condomínio, né, não respeita e ele quer ser síndico. Então, assim, vai do morador analisar o perfil daquele candidato. Então, assim, às vezes, não é, às vezes aí já tem gente que já se candidatou e depois o morador falou assim, não, mas ele não pode, Silvia, ele é bagunceiro, não sei o quê, ele escuta som alto, né? Ele não respeita ninguém. Eu falei, não, calma. É vocês que vão decidir em assembleia. Então, então, assim, não é eu que vou podar ele de se candidatar. Não, você não pode, porque... Não, deixa se candidatar. Eu deixo e falo, deixa para os moradores analisar. Aí essa pessoa desistiu. Faltava 2 dias para a Assembleia, desistiu. Tipo, acho que alguém foi falar, falei, você vai perder, viu? Porque o pessoal tá tudo falando de você. Aí a pessoa desistiu. Então, assim, chegou na hora, e aí eu pergunto pro morador, gente, não tem candidatos, o prédio não pode ficar sem síndico, porque tem conta bancária, essas coisas, e enfim, tem que ter todos os parâmetros, né, para apresentar para o banco, né, renovação de poderes e tudo mais. Então precisa ver direito, porque senão a administradora vai ter que ficar com a grana, se caso vocês não me quiserem no cargo, não quiser que eu continue, porque eu ainda deixo isso em aberto. Falei, vocês não são obrigados a ficar comigo. Tá, assim, eu tô aqui em andamento, mas se vocês optarem em não me reeleger, não tem problema nenhum. Mas aí eles falam, não, pode continuar, imagina. Aí às vezes um não levanta a mão, né? Já aconteceu, 1 ou 2 não levanta. Aí eu pergunto, quem ainda quer que eu continue na gestão? Aí a maioria levanta a mão. E você tem sido reeleita por esses 16 anos, né? Exatamente. Impressionante. 2 vezes 2, 16, então 8 mandatos. Olha né? Esse ano completou 8, né? Que é a cada 2 anos. Parabéns. Obrigada. E eu acho que talvez seja o momento de comentar como a gente se conheceu, para entender quem é essa pessoa de verdade, assim, qual a impressão que você tem dela. E eu acho que você é essa pessoa, sempre foi a vida inteira. Por isso Deus também te colocou pessoas maravilhosas. Porque menos do que isso, não para você. O mercado perto de casa, entramos na pandemia, o outro era muito cheio. E esse, como é de elite, vamos combinar, né? Eu falei, eu vou ter que gastar um pouco mais pra eu me sentir mais segura. Tava todo mundo assustado. E lá ele enchia muito. Eu não vou dar nomes, né? Sim. E eu falei, eu vou no outro, né? Eu mantive minhas aulas, eu estava online durante 2020 todo, você tava lá. Você entrou lá que ano? 2020 ou 2021? Foi em 2019. Não, foi dizer, você entrou antes de eu te conhecer. Isso, exato. E aí, a primeira vez que eu passei por ela, gente, que atenção, que educação. E aí eu me lembro que eu acho que foi a primeira pessoa que perguntou pra mim assim, tem algum produto que você não encontrou? Isso. Que você gostaria... Eu tô falando de uma coisa que aconteceu em 2020. Que gostaria que incluísse na lista. Eu parei e falei, temos um diferencial aqui, temos uma mulher de visão aqui, né? E aí o que começou a acontecer? Eu queria passar só com a Silvia. Então eu ficava na filinha. Se chamasse um outro, eu falava pra pessoa de trás, pode ir, por favor, lá. A pessoa falava, mas, nossa, todo mundo com pressa, né? Todo mundo hoje tem pressa. E aí a gente foi construindo ali, né, uma amizade, uma conversa. O Paulinho também, beijo Paulinho, eu sei que ele vai assistir esse vídeo. Você tá no nosso coração e tá devendo uma saída pra gente, viu, rapaz? E eu me sentia bem ao entrar ali. Agora, quando eu chegava e ela não tava, eu falava, não. Aí é egoísmo, né? Ela merece a folga dela. E quando foi decretado que ia fechar, já estava ali nas promoções, os últimos produtos, né? Eu passei no caixa e falei, e aí, como é que vai ficar agora isso tudo? Entreguei o meu cartão para ela e pedi para entregar o outro. Mas eu vou ser sincera, eu não acreditei que ela fosse me chamar. Eu não achei que você fosse me chamar. E demorou para você me chamar. Passou o quê? 1 mês, 2 meses? Não foi rápido. Não. Quando a Silvia me chamou, eu falei, uau, ela resolveu aparecer. Porque eu até perguntei, acho que eu não tinha o contato dele, aí você me deu o contato do Paulinho. Exato. E aí, desde então, a gente tem conversado, trocado áudios, falado sobre a vida. E aí eu pensei, não, a Silvia tem que ir lá, as pessoas precisam conhecê-la. Eu acho que, de repente, pode até acontecer novos convites, hein, Beth?
Glória a Deus. Eu favor. acho que nós vamos ter esse tema aí mais alongado, né? Dependendo das perguntas. Se né? Deus quiser. A Você gente chama retorna? a Silvia novamente. Claro, por que não? É sempre um prazer. E então, a Vanessa é um presente de Deus para mim, porque Você também, na minha vida. obrigada, meu Deus, porque assim, então, e você achando que eu não ia te chamar, e eu achando assim que você ia mandar um oi, aí você ia responder meu oi, e tá tudo bem, tá? Então tá bom, a gente se vê por aí, porque muitos deixou o contato comigo, e eu chamei, né? Muitos clientes deixaram. E aí eu entrava em contato e a pessoa, pai, que bom, Silvia, beijo, bom falar com você, e nunca mais, né? Então, assim, sumiu. Mas você foi a única que continuou na minha vida, sabia? De cliente O quê? É, Mesmo? Não, isso eu não Exatamente. sabia. te juro. Porque eu tinha que De ser. cliente que fala comigo, é você e a Luzia, né? Que manda as Deixa um fotos. beijo pra Luzinha. Beijo, Luzia, sua fofa. Que ela que manda as fotos pra mim de como ficou o terreno do Madrid, né? Vou falar logo assim. No local. É, do local. Mas né? quem disse que a amizade verdadeira, raiz, são muitas? São selecionadas mesmo, né? É, sim. Surpresa, viu? Você... Olha, sem palavras. Sem palavras. A pessoa que você é. Agora com a Beth vai poder ter esse contato a mais contigo, vai ter essa noção Sim. de quem você é mais e mais. Exatamente. É uma amizade aqui que vocês estão fazendo para muito tempo. Eu Nossa. sinto isso aqui. E como, viu? E é incrível que eu vendo vocês duas lá, que eu assisto, né, os vídeos de vocês, é incrível, né? E olhando vocês duas agora, tem, assim, essa sintonia, né? De vocês, assim, passar essa tranquilidade, igual... Vocês escolheram um tema que cai como uma luva mesmo. Leveza, navio de leveza tinha que ser um Titanic de leveza, né? Porque navio é pequeno, né? Então, e igual eu tava comentando, né, antes, né, com você, aquele vídeo sobre o arrumar o guarda-roupa que a Beth fez, que tá vocês duas, e que você fala que ela te acompanhou para ir comprar um guarda-roupa infantil, que a amizade de vocês não era só de assim online, era também verdadeira do dia a dia, então ela até te acompanhou para ir comprar o guarda-roupa. Exatamente. E a visão de arrumar o guarda-roupa dela, tanto que eu ainda vou pôr lá nos comentários, né, e eu assisti domingo, eu falei, não, ainda preciso pôr lá, e eu não tive tempo, né, no corre-corre, mas eu acabei falando para ela, esse exemplo do guarda-roupa, eu enxergo o condomínio como um guarda-roupa. Gostei. Principalmente esse que eu peguei por último agora, que faz um mês. E ele tem bastante coisas, é como se umas roupas que os moradores estão guardando e eu tô tendo que ir eliminando para entrar coisas novas. Que analogia fantástica. Né? É muito legal. Então, assim, Se não liberar espaço, não entra coisa nova. Isso, exatamente, não entra coisas novas. Então, assim, tem, inclusive, né, a Jane, um beijo, que ela é da comissão, e ela falou assim, o que a gente vai fazer com isso aqui? Eu falei, minha filha, ó, vamos eliminar para entrar leveza no condomínio, mulher. Aí ela, legal, eu falei, vocês não querem que muda? Não quer que ponha uma roupagem nova no condomínio? Então, vamos transformar. Então, assim, a mudança dói. Foi isso que eu falei para eles na assembleia. Não vai ser fácil, porque assim, estão acostumados. Mas você abre caminho para o novo e para o melhor, né? Para a qualidade de vida, que é alguma coisa que você sempre buscou nos 3 condomínios, né? Exato. E muito possivelmente na sua própria vida, né? Isso mesmo, porque é isso que eu vi lá no seu vídeo. Porque através dessa organização do guarda-roupa e eliminando as peças que eu não estou usando, que já estão deterioradas. Exato. Né? Então, assim, não serve para nada. Então, assim, eu quero coisas novas para entrar. E é isso que eu tento mostrar para o morador. E o morador, você tem ideia, é assustador. Eles são apegados a coisas até quebradas. Sim. Mas e os desafios, se eles não tiverem? Como Exatamente. é que vai ser pra você? Eu queria... Estamos no encerramento. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta. A sensação que você está... É a minha última pergunta. A sensação que você está de iniciar esse novo projeto é com mais segurança? Bem mais? Como que tá aí dentro? Bem mais segurança. Nossa, é igual meu amigo fala. Você tá feliz pelo reconhecimento? Tô tá sim. empolgada pela oportunidade? Exatamente. Igual o meu amigo, ele fala para mim, Silvia, essa é a sua missão. É esse tipo de missão que a gente tem, é pra gente desenvolver nessa terra, pra gente morrer em paz, né? Porque assim, a gente tem essa missão
para morrer em paz, porque a gente vai ter, quando Deus leva embora, é porque você já terminou sua jornada aqui. E eu sinto que a minha missão é essa, de arrumar a casa. O morador, ele entrega a chave do portão para mim, porque não é da casa deles, Sim. mas é do portão, porque é área comum. Sim. E fala assim, Silvia, vê o que você faz aí pra gente, né? Então, e é a pergunta que eu faço pro morador, que condomínio que você quer deixar pros seus herdeiros, né? Que Perfeito. lindo. Então, é isso. E se você tivesse que deixar uma mensagem para finalizar para os outros síndicos? Por onde ele começa para a Televisa? Então, não deixar ninguém comprar a paz. Então, assim, quando o morador estiver maltratando, deixa o morador, deixa ele, porque dele. ele tem umas dores, né, que eu já Isso. percebi. Né? O morador, às vezes, ele tem uma dor e ele quer transferir aquilo para o síndico. Então, não abrace, dê tempo ao morador, sai de cena, no outro dia, bom dia. Se o morador não responder, tudo bem. E vai seguindo a vida, porque aquele morador vai precisar de você, síndico. Amanhã ele vai precisar, ou depois ele vai, porque você é representante do condomínio. Ele não tem outra pessoa para pedir socorro. Então, e ser imparcial, né? Não beneficiar nem Tico nem Teco. É coletividade, é olhar para os dois. Sempre para os dois lados, mesmo que um sabe que está errado mesmo, mas não deixa transparecer que você está do lado de fulano e de Beltrano. Mantenha ali, ser imparcial, né, para não falar, é amiga de fulano, tá passando a mão na cabeça. Então, a minha leveza como síndica hoje é isso que eu tento, e com calma, né, nunca ser arrogante, e ser humano, ter sempre um olhar voltado para a necessidade do morador, né, e às vezes a gente até anular a gente, né, a nossa vontade, e olhar para o condomínio, no coletivo. Muito bom. Né? Sem palavras para agradecer a sua presença, queremos você com certeza de volta. Mandem perguntas que ela vem. E assim, obrigada por você existir na minha vida. Eu que agradeço por você também existir na minha Obrigada. vida. Você é um presente de Deus. Agora a também. Beth também, que eu conheci hoje. Sim. Tá. Obrigada, Silvia, pela sua presença aqui. E assim, com certeza, você falou em morrer em paz, mas eu acredito que tem um bom caminho aí. E com certeza você está deixando marcas boas na vida desses moradores, executando essa profissão com tanto carinho, como você fala, que a gente está aqui vendo o olhar dela, a gente vê que ela abraçou mesmo isso, assim, com muita vontade. Deus abençoe muito aí o seu caminhar, né? Antes de morrer, tem muita coisa para fazer. Com a graça de Deus, amém. O que eu peço para Deus, né? Desenvolver. E então, e você vê, o segredo, Cidade Ferraz de Vasconcelos, né? Conjunto CDHU, que, né? E eu espero que todos os síndicos se unam, né? Que eu já falei, né? Se unam para a gente deixar aquele conjunto cada vez mais lindo e melhor para todo mundo viver lá. Será? Perfeito. Aline, Perfeito. muito obrigada também por toda a assessoria. Obrigada, Silvia. Namastê. Obrigada, Namastê. Aline.